Fala pessoal, nessa aula a gente vai calcular o comprimento da circunferência e o comprimento do arco de circunferência. Segue o jogo. Circunferência. Para determinar uma circunferência eu preciso de duas coisas. Um ponto, que eu chamo de centro da circunferência, nesse caso aqui eu representei por C, e uma distância, né, que é um valor que a gente chama de raio, né? É um raio que é maior que zero porque é uma distância, ok? Para determinar a circunferência, basta eu traçar todos os pontos que estão a essa mesma distância do centro da circunferência. Tá aqui o raio, ó. Todos esses pontos aqui, ó, considerando que eu tivesse feito um desenho perfeitamente circular ali, todos esses pontos estariam à mesma distância do centro da circunferência, né? Essa distância é o raio, beleza? Arco de circunferência. O arco da circunferência, a gente pode definir assim como um pedaço da circunferência. Olha só, a circunferência é só esse conjunto de pontos aqui, tá ok? O arco, se eu determino aqui, ó, 2 pontos na minha circunferência, eu determino nela 2 arcos, olha só. Esse primeiro aqui, ó, que é o conjunto de todos os pontos da circunferência que vão do ponto A até o ponto B, certo? E eu posso olhar por duas perspectivas, ó. Eu tenho um arco menor, que eu desenhei aqui em verde, e um arco maior, que eu desenhei aqui em azul, tá ok? Normalmente, quando a questão fala em arco de circunferência, tá trabalhando com arco menor, tá ok? Se for para trabalhar com arco maior, vai estar evidente para você. Mas se falar ao arco de tal circunferência, né? O arco, você vai levar em consideração o arco menor. Esse arco menor, ele está ligado com esse ângulo aqui, ó. Se eu traço esse raio aqui, ó, que vai do ponto O, que é o centro da circunferência, até o ponto A, e eu traço esse outro raio que vai de O até B, eu determino esse ângulo alfa aqui, né, que a gente chama de ângulo central da circunferência, determinado por esse arco, beleza? Comprimento da circunferência. Medir o comprimento da circunferência é você imaginar a seguinte situação. É como se você fizesse um corte aqui na circunferência, pudesse esticar todos esses pontos e medir o tamanho dessa distância, tá ok? Isso é o comprimento da circunferência. Ele é dado pela seguinte fórmula, né? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, certo? C é o próprio comprimento, r é o raio da circunferência, né? Faz muito sentido ali o tamanho dessa circunferência estar ligado ao tamanho de raio que ela tem, né? Se o raio da circunferência é pequeno, ela é uma circunferência pequena. Quanto maior for, né, eu vou aumentando o tamanho da circunferência e esse comprimento vai ser maior. Π é um número irracional, né? Π ele vale 3,14159265. Como é um número irracional, ele é decimal, infinito e não periódico, tá ok? Tem infinitas casas decimais aí para π. Normalmente nos problemas, a gente usa aproximações, né, para o valor de π. Mas perguntado para você qual o valor de π, né, é esse valor irracional aí. Tudo bem? Para determinar o comprimento do arco da circunferência, a gente vai pensar na mesma ideia aqui, ó. Se eu pudesse cortar essa parte da circunferência, esticar ela e medir o seu tamanho, a gente ia chegar nessa fórmula aqui. Olha a ideia. Para determinar o comprimento do arco, né, que eu chamei de L aqui, a gente vai pensar o seguinte, ó. A volta completa, né, ou seja, o círculo, ele tem 360 graus. A gente define o grau, né, dividindo o círculo em 360 partes iguais, tá ok? Então, essa volta completa aqui, ó, tem 360 graus. A gente vai fazer a seguinte regra de 3, ó. 2πr, que é o comprimento total da circunferência, compreende um ângulo de 360 graus. Só o tamanhozinho do arco aqui, ó, que a gente vai fazer, compreende que ângulo? Esse alfa aqui, tá ok? Esse ângulo central que a gente determinou. Então, para você calcular o comprimento do arco de circunferência, você vai precisar da medida desse carinha aqui, né? Desse ângulo central, beleza? Aí você aplica a seguinte regra de 3, ó. 2πr, que é o comprimento total da circunferência, equivale a 360 graus. L, que é o seu comprimento do arco, né? O comprimento do seu arco, equivale só ao ângulo central ali que esse arco determina. Beleza? Resolvendo essa regra de 3, né? Aplicando ali a propriedade fundamental, né? Multiplicando cruzado, a gente vai obter essa fórmula aqui, ó. L é igual a alfa sobre 360 vezes 2πr. Em alguns materiais você pode encontrar essa fórmula desse jeito aqui, ó.
alfa vezes π vezes r sobre 180, que é só simplificar esse 2 com o 360 aqui, beleza? Para você praticar, vai ficar o seguinte exercício aí, ó. Determine o comprimento de uma circunferência de raio igual a 4 centímetros. E nesse caso, eu ainda vou acrescentar o seguinte, ó. Use π igual a 3,14. Novamente, isso aí é uma aproximação para o valor de π, né? Se perguntarem para você quanto vale π, é esse número irracional ali, beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!